Oferecimento Vinha Pantanal, Igreja Batista Imperial em Células. Não apenas crentes, mas vencedores. Nos últimos dias, o Brasil tem passado por momentos difíceis. Um país à beira de um colapso, onde milhares e milhares de pessoas lutam por uma nação melhor. Nós, como cristãos, sabemos que tudo isso é permissão de Deus. E este é o momento ideal para apresentarmos este país, para que ele seja livre da corrupção e de pessoas que sempre querem tirar vantagens sobre o povo. Como cidadãos brasileiros e também como filhos de Deus, devemos usar a nossa maior arma, que é a oração, para mudar a realidade deste povo que tanto sofre com este desgoverno. Confira agora as principais notícias da IBI e da Vinha Pantanal. Todas as notícias agora no Imperial News. Olá, irmãos, graça e paz a vocês. Hoje, 27 de maio, já começa essa edição falando com o pastor Henrique Finoto. Graça e paz, pastor. O nosso país passa por uma turbulência esses dias, né? Graça e paz, Flávio, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Sim, nosso país está numa situação bem complicada, difícil. E nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, nós temos também a responsabilidade de orar, de levar nossas autoridades diante do trono de Deus. Há muita brincadeira no WhatsApp, muita gozação. Eu sei que o brasileiro é assim, né? Bem divertido, mas é tempo de orarmos, de nós ajoelharmos e nos humilharmos e deixar diante de Deus o nosso clamor, irmãos. Mais clamor a Deus do que brincadeira, ok, queridos? Eu tenho uma palavra aqui para os irmãos, 2 Coríntios 5:21. Você conhece a palavra, mas lembre bem, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós devemos estar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça é o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Ele fez uma obra substitutiva. Era nós que deveríamos morrer e, no entanto, Ele morreu por nós lá na cruz. Lembrando aqui no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, Jesus foi tipificado como os 2 bodes. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o emissário e o expiatório, e ambos recebiam imposição de mãos, pela qual recebiam as transgressões sobre si. E assim o sacerdote declarava que as transgressões dos filhos de Israel eram transmitidas de sobre o sacerdote para os bodes. Era assim que era feito, para que morressem em favor do povo. E, queridos irmãos, aquele ato no Antigo Testamento era uma profecia a respeito de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu inocentemente em nosso lugar, e levando sobre si todos os nossos pecados, a fim de que fôssemos justificados. Então eu e você, nós somos justificados hoje pela fé em Cristo, e com isso nós estamos na graça. Eu quero saber se você está entendendo bem essa graça. A graça vai nos levar a ter consciência do alto preço que foi pago pela nossa vida lá na cruz. Lá na cruz foi resolvido nosso problema em todos os sentidos diante de Deus. Então, querido irmão, o apóstolo Paulo ensina os Gálatas sobre a graça, e ele então fala da graça. Ele entendia muito bem da graça, com revelação do Espírito Santo, e ele trabalhou mais, ele foi frutífero, ele foi que cooperou mais na obra de Deus, na graça do Senhor. Então, querido, a graça não é ficar à toa e ficar aí pensando que agora não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, eu não preciso fazer mais nada, porque Cristo já fez tudo. Sim, Cristo fez tudo, mas e a nossa parte na graça? É saber que o preço foi alto, e nós não podemos deixar por menos, servindo a Deus com o que somos e o que temos, nosso tempo, nosso talento, nossa vida aqui nessa terra. Amém, irmão? Pense nisso, querido. Amém? Que Deus te abençoe. É com você, Flávio. Obrigado, pastor, pela sua participação, e até o próximo domingo.
E o pastor Henrique Finotto, na última semana aqui no Imperial News, ele mostrou a celebração dos Radicais Livres da IBI do Eldorado. Dessa vez, você vai conferir um pouquinho da IBI do Júlio de Castilho. Confira só. Graça e paz, povo de Deus! Nós estamos aqui na Igreja Batista Imperial em Células, na rede Júlio de Castilho. E quero apresentar os irmãos aqui nesse culto, dia 20 de maio. Graça e paz, povo de Deus! Que bênção, irmãos! Nós cremos que vai ser uma grande igreja, um grande prédio na região do Júlio de Castilho. E vocês fiquem atentos, porque o próximo prédio a aparecer aqui pode ser o seu. E ontem realizamos uma grande imersão radical lá na IBI das Moreninhas. Foi um momento poderoso em que nossos jovens foram ministrados. O pastor Rodrigo, da Videira de Goiânia, trocou uma ideia com a gente. Olha só. Eu creio, assim como eu ministrei uma das palavras aqui, que o mover de Deus ele é progressivo, ele não é estático. E a importância se dá pelo seguinte fato de percebermos que Deus sempre tem um próximo nível para nós ocuparmos. E quando nós nos reunimos assim, em outras palavras, nós ativamos uma chave, despertamos o interesse, tiramos as distrações e de certo modo catapultamos os jovens com vista de que eles possam galgar esses próximos níveis em Deus. Então eu julgo relevante e importante por esse motivo, né? Pastor, nosso país tem passado por dias de turbulência, uma semana bastante agitada, né? Qual que é o papel nosso, né, como cristão, como filhos de Deus e como cidadãos brasileiros também? Em 2012, uma profeta americana, Cindy Jacobs, liberou uma palavra que Deus iria virar do avesso, de ponta cabeça, a nossa nação. E que quando isso acontecesse, nós não deveríamos nos preocupar, em contrapartida, deveríamos dobrar os nossos joelhos. Então eu creio que há a sua importância, né? E louvo a Deus por esses 80 mil caminhoneiros que se posicionaram como uma voz, né, em nome dos 260 milhões de brasileiros, porque é hora de nós nos posicionarmos ao seu lugar na sociedade quanto a essas manifestações, e eu creio que elas vêm para bem, não é motivo de caos, de pânico para os cristãos, porque acima de todas essas questões está o Senhor, né, cuidando de nós, das nossas vidas, e eu creio que isso nada mais é do que o alinhar de Deus, com vista de que Ele produz a transformação tão esperada, né? Mas aí, assim como você estava falando, não quero estender também, mas eu creio que não há vácuo de poder. Deus está tirando, remanejando alguns, e essa é a hora da igreja se posicionar para ocupar esses lugares. Foi um momento poderoso onde os nossos jovens foram impactados pela presença de Deus. A próxima imersão já tem data marcada no dia 23 de junho na IBI do Eldorado. E nesse dia 23, nós iremos disponibilizar o primeiro lote da Conferência dos Radicais Livres da Vinha Pantanal por apenas R$30. Depois desse dia, o valor passa para R$40. Então, garanta o seu ingresso para participar do maior evento de todos os tempos, dos Radicais Livres Vinha Pantanal. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se preparem! Conferência Radicais Livres Vinha Pantanal.
Igreja da Justiça. Só reforçando que a Conferência dos Radicais Livres da Vinha Pantanal acontece entre os dias 5 e 7 de julho, na sede da IBI do Jardim Eldorado, e você é o nosso convidado especial. E assim eu encerro mais uma edição do Imperial News, dessa vez com imagens da imersão radical que aconteceu ontem na IBI das Moreninhas. Para vocês, uma semana de vitórias e até o nosso próximo encontro. Igreja Batista Imperial em células, não apenas crentes, mas vencedores. 2018, servindo na graça e na bondade do Pai. Até a próxima, pessoal. Fiquem na paz. Tchau.